Marco Item, como vai? Bem, você? Bom, graças a Deus. Depois prova essa batata, hein? Vou tentar. O cheirinho tomou conta do estúdio. Tá bom, né? Hoje temos o nosso prestação de serviços para você de casa tirar dúvidas com o Marco Item sobre política. Vamos ver a primeira dúvida que surgiu? Obrigada, Dudu. Da Fernanda. Ah, não, é Juliana. Vamos ver a próxima? Oi, meu nome é Juliane e eu tenho uma dúvida. A Dilma pode realmente sofrer o impeachment? A Dilma pode sofrer o impeachment? Pode. Já tem pelo menos 12 pedidos de impeachment na Câmara, que é o caminho natural, né? Qualquer cidadão, qualquer entidade pode ir até a Câmara Federal, só tem Congresso 12? Nacional. Por enquanto tem 12, assim, oficiais e tal. Há um caminho, né, natural e há, assim, enquanto não acontecia a decisão do presidente da Câmara em que rito tomar, que medidas tomar em relação a isso, né, então elas ainda estão represadas. Acredito que esse número vai crescer muito, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, mas até para o pessoal de casa entender. O que a Dilma fez de errado para que o impeachment possa acontecer? Bom, um primeiro, digamos, é uma atitude dela, há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, né, no primeiro mandato dela, de usar recursos dos bancos oficiais, principalmente a Caixa Econômica Federal, digamos assim, pagando contas que o banco não poderia pagar, deveriam ser dinheiro do Tesouro Nacional, devia ser então uma decisão do ministro da Fazenda e dela em pagar. Quando ela deixou de fazer esse pagamento do caixa dela e trouxe dinheiro da Caixa Econômica Federal para pagar Bolsa Família, diversos... Aqueles planos todos. E outras coisas mais. Então, o que ela acabou fazendo? Efetivamente, ela pegou dinheiro emprestado de um banco, que apesar de ser público, é um ente diferente do governo, do Tesouro. É uma empresa à parte. E quando ela fez isso, e ela fez isso recorrentemente, ela fez isso aos bilhões de reais, nesses últimos 2, 3 anos, terminando, coincidentemente, no mês das eleições dela, né, da reeleição. Então, ela tomou uma atitude ilegal, não é? Ferindo a lei de responsabilidade fiscal, e por isso, então, ela tem aí um peso que é uma improbidade administrativa. Ela tomou uma atitude enquanto um ente público que não poderia ter tomado. Existem outros também, existem outras questões também que não são do âmbito criminal, orçamentário, que é a eleição dela ter acontecido com recursos de dinheiro ilegal que a Operação Lava Jato está revelando. Dinheiro de construtoras, empreiteiras, de empresas que foram fornecedoras da Petrobras, é um volume também muito grande. Esse é uma questão do direito eleitoral, quer dizer, ela não pode... Está sendo julgado e tudo mais? Numa velocidade brasileira, assim, né, Kátia? A passos lentos de lesma, extremamente lentos. E ainda tem, então, essa questão do Tribunal de Contas da União, né, que postergou por mais 15 dias por uma canetada do presidente do Senado, Renan Calheiros, em dar condições para que ela ainda tivesse mais 15 dias para explicar o que todo mundo considera inexplicável. Por que ela tomou essas atitudes, por que ela não sacou do dinheiro do Tesouro. Se já não conseguiu responder até agora, vai arrumar a resposta da onde? Isso, então. Então, é uma estratégia de governo de fazer com que esse assunto e essa pressão pela demissão, pelo impeachment, ou por uma decisão mais rápida do Judiciário, do Tribunal de Contas, ela se dê. Então, esses 15 dias são para tentar fazer com que a gente esqueça um pouco mais dessas situações, né? E essa pressão, chamada pressão alivie, diminua. Agora veio a manifestação de ontem no Brasil inteiro. Mas a manifestação não foi com aquele peso, essa de domingo, do mesmo jeito que a anterior. Eu acho que foi tão grande quanto. Eu Mas a Paulista eles estimaram em, acho que era 250 mil pessoas? 350 mil. Da outra vez eram mais de 2 milhões de pessoas? Eu acho que foi muito grande, Eu tive em todas, quer dizer, em momentos a gente não conseguia se mover mesmo, em alguns momentos, né? Essa questão de número, tem gente que fala uma coisa ou outra. Quer dizer, na última manifestação... Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Isso. As fotos, quando você vê na última manifestação em abril, a canaleta aqui da Paulista, da bicicleta, estava desocupada, porque era em obra. Então tinha tapumes em toda aquela extensão. Ali, se você somar todos aqueles tapumes de uns 6, 7 pessoas por metro quadrado, bem impressionado... E a anterior eu vim, estava lotado. Estava lotado. Nessa...
esse espaço também foi ocupado. Quer dizer, então tem isso. As ruas laterais, transversais e principalmente, Kátia, essa vez agora eu cheguei tarde, eu cheguei aqui na Paulista mais de 2h30 da tarde. E fiz assim, vim eu, minha família, meu filho, minha esposa e tal. Nós viemos aqui e ficamos até umas 4 e pouco da tarde. Muitas pessoas chegam ali. O que me chamou a atenção foi que das outras vezes, eu vinha às 10 da manhã, por exemplo, e tinham famílias com crianças, carrinho, criança no colo, muitas pessoas de idade. Essas pessoas que chegam de manhã não ficam até as 4, 5 da tarde. Não vai ficar 500 mil Então horas, tem muita gente que chega e sai, chega tarde, como eu dessa vez ontem, vim tarde, não estava na hora do almoço. Então se a gente somar todas as pessoas que vieram, é muito mais gente. Com esse movimento. Então não é uma foto estática que conta quantas pessoas estavam. Mas isso você acha que demonstra a indignação do povo brasileiro? Não estou dizendo só a Dilma, gente, estou dizendo com tudo que está sendo feito no nosso país? Isso, claro. Isso sim. A gente vê centenas de milhares ou milhões, não importa. A gente vê brasileiros saindo de casa, do conforto do seu programa, ou do sofá, ou de um clube, ou de uma viagem, de alguma coisa, para vir para Paulista se manifestar, ou ir para qualquer lugar. Porque a gente tinha cidades pequenas também tinha muita no Brasil. gente, muitas cidades, eu registrei isso, e amigos de Face mandando fotografias e tal. Cidades pequenas também fazendo, né? Praça pública, carreata. Quer dizer, isso é uma manifestação realmente de que a gente está chegando num esgotamento. Que já mesmo, deu, né? Já passou, né, Kátia? Passou. Já entalou e já não dá mais, né? Agora, ouvi eu dizer, sabe que nessas histórias aparecem de tudo. Já teve gente que me diz que já está certo uma data para Dilma renunciar. E que a Dilma renunciaria e já teria tudo esquematizado como seria feito daí então. Por quê? Porque essa seria uma forma do Brasil ser mais bem visto lá fora. É muito melhor ela renunciar do que ela sofrer um impeachment, segundo a imagem do Brasil para outros países. Você acha que isso é verdade? Bom, é um boato como outros também. Não muda. Não muda nada? Não muda nada, né? Saiu, porque, né? Uma que eu acredito que não saia, porque eu acho que o temperamento dela não admite esse tipo de situação. Outra, fica um vice, né? Ela não renunciando, assume o vice, que também compactua com tudo que está aí, é do mesmo partido da base aliada que faz e desfaz nesse tempo todo, é o mesmo partido do presidente do Senado, presidente da Câmara. Quer dizer, não mudaria, a gente trocaria. Você ceifar de uma vez. Trocaria. Acho que a população, eu sentiria isso, eu imagino isso, né? Eu sentiria que a população leria isso como um artifício para manter toda aquela mesma estrutura, mudando só um personagem lá, né? Ela simboliza essa coisa toda negativa, essa sombra negativa que está por Brasília e por tudo que acontece. Mas ela não é a única. Não é? Gente, e talvez ela seja lá só de momento. Então, acho que o momento é a gente chamar uma eleição, essa é a minha opinião. Né? É chamar uma nova eleição, acho que artifícios... Tudo de novo, começar tudo de novo, debater de novo, ir para a televisão mesmo, comício, ter compromisso, 90 dias organizar. Para resolver isso, né? Eu acho que é o caminho, né? Fizemos tantos, por que não fizemos mais uma, né? Também acho. Vamos ver mais uma pergunta que fizeram para a gente? Vamos lá. Olá, meu nome é Marlice Alves. Gostaria de saber se a crise no Brasil tem data para acabar. Crise no Brasil tem data para acabar? Tem previsões otimistas ou não? Nós comentamos aqui já, quer dizer, alguns bancos, alguns analistas falam que nós teremos este ano muito difícil. Hoje os sites estão dizendo já que todos os analistas, o Boletim Focus do Banco Central já estão dizendo que nós vamos passar esse ano com inflação superior a 10%. Ou seja, lá nas alturas, e essa inflação, se a gente acreditar nela, né? Inflação superior a 10% e 2 anos de crise. Né? Mais 2? Este ano, o ano que vem, seguramente mais. Mas tem pessoas já comentando que isso aí é um ciclo negativo que nós estamos entrando nele e que a gente tem uma geração, 10 anos, como nós já tivemos na crise do petróleo em 1970. E como está a Europa, como já esteve os Estados Unidos. Isso, exatamente. Se você analisar Espanha, Grécia, Portugal, né? Os Estados Unidos está saindo um pouquinho, mas os países da Europa estão amargando uma situação de não crescimento muito maior do que esse período, né? Então, é de se prever muito mais do que 2 anos, né? E não é pessimismo, não é? É realidade. Inclusive, hoje, o Boletim Focus do Banco Central está colocando assim, né? Vamos ver mais uma pergunta?
Olá, meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber se a crise da água em São Paulo é culpa do governo ou não. Então... olha, todo mundo tem um pouco de culpa nisso, né? A gente que lava carro, a gente que lava quintal, a gente que toma banho, né, muito demorado. Mas, assim, tem estudos sobre isso, quer dizer, nós estamos na Grande São Paulo, é o maior contingente populacional no mundo que mora numa altura onde moramos, a mais de 700 metros de altitude, a Grande São Paulo. Mas né? O estado de São Paulo tem uma população maior do que a população de muitos países. Isso, exatamente. Então, claro, nós consumimos de uma forma desenfreada. Eu acho que um dos fatores de controle, de consumo de água é preço. E se a gente comparar preço da água no Brasil com outros países e tal, então nós temos um valor de água muito barato. Também não estou defendendo o aumento da água. Mas nós temos essa ideia de que a água é uma coisa banal, que a gente pode usar, né, deixar pingando, essa coisa toda mais. E também temos uma situação climática que já está discutida, já está analisada, né? Toda a imprensa já abordou muito tempo de seca, nós estamos vivendo, né, um período estranho do clima no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, né? E também é necessário sempre a gente pensar de que o governo ele tem que pensar com 10, com 20, com 30 anos de antecedência. Então, mas né? Cada um só pensa no seu governo. Isso. Eu vou pensar nos meus 4 anos que eu estou à frente do governo. O resto, o próximo que se lasque. Não é assim que funciona? Esse raciocínio de que a gente tem que mudar, né? Mudar. E essa grande concentração que é São Paulo é uma coisa fora do comum, né? Mas eu não consigo entender. Primeiro, a gente tem Rio Tietê, Rio Pinheiros, que podia muito bem ser despoluído. Isso. A gente tem uma captação, quando chove, né, de água de chuva, que é inexistente, porque aí toda a água que é desperdiçada vai para o esgoto também de novo. A gente tem o esgoto que não é tratado da forma correta nesse estado, mas isso se fala desde que o tempo é tempo. Isso. Então, por que não se faz isso? A própria Unicamp, há anos eu vi que os alunos da Unicamp descobriram uma forma de asfalto usando pneu que também fica entulhando e poluindo tudo, e que ele consegue fazer uma drenagem tão perfeita que quando chove, o solo absorve toda essa água. E essa água que é absorvida pelo solo vai depois para o lençol freático. Então a gente acaba se alimentando se a gente tiver um pouco de boa vontade. Você concorda? Mas isso não acontece. E tem muitos interesses também que impedem que a gente faça. Kátia, eu moro aqui não muito longe daqui. Próximo da minha casa tem uma avenida muito grande, muito conhecida, e virou uma febre nesses últimos 2, 3 anos, todos estão subindo prédios enormes de 25, 28 andares, é uma coisa maluca. A lei muda para favorecer construtoras e interesses de políticos construindo enormes prédios que vão ter lá, 30 andares, 2 ou 4 andares. Isso sem nenhum controle de que dentro a água do chuveiro pode reabastecer o vaso sanitário. Quer dizer, não tem nada disso porque os vereadores também não queriam isso. Aqui cada um só pensa no seu benefício. Esse é o problema. Então nós temos aqui uma cidade. Podemos falar em todas as cidades, não é só São Paulo, a região metropolitana toda. Mas São Paulo tem muita gente aqui. Antigamente a gente falava assim, Itaquera é longe. Aí, lembra? Daqui até Itaquera tinha muitos espaços, sem casa. Hoje, virou totalmente ocupado. É tudo uma coisa só. É tudo impermeabilizado também, né? Guarulhos. Isso. Daqui para Guarulhos, você que não está em São Paulo. Gente, você olha essa cidade de cima, quando você vê as imagens aéreas, você não vê mais uma árvore, salvo poucas exceções. É só prédio. É uma mancha muito grande, né? Ontem eu estava passando na Avenida dos Autonomistas. É de chorar. Aquelas árvores de 50 anos. O que eles fizeram? Ao invés de catarem toda a fiação elétrica e colocar subterrânea, não. Eles fazem uma poda radical nas árvores que fica só o cotoco do tronco. A gente não consegue ter um ar puro nessa cidade porque não tem nem árvore. Quem estudou sabe, precisa ter estudado muito nas aulas de ciência que a gente precisa dessa troca e as árvores, as plantas que fazem isso. Por que a gente não também pensa nisso? Isso. Não é verdade? Então, a pergunta da sua telespectadora é isso, né? O governo tem culpa, sim, tem todo um processo que você precisaria estancar crescimento, dirigir melhor, sim, né? Mas também nós estamos vivendo já no caos, né? Nós já estamos num conglomerado de 20 e poucos milhões de paulistas da região metropolitana, é muito difícil, né? Vamos ver a próxima pergunta. Vamos ver a outra.
Oi, meu nome é Daniela. Eu gostaria de saber se os aplicativos de táxi ou Uber são legais ou ilegais. Esses aplicativos são legais ou ilegais? O aplicativo legal. O serviço Uber que é polêmico. E é polêmico, Kátia, porque no caso de São Paulo, os vereadores não votaram uma lei regulamentando o serviço. E por que não votaram? Não votaram porque ficam na inércia, né? Ficam na inércia. Só não ficam na inércia na hora de receber, né? Em Brasília, Kátia, os deputados distritais, né? Lá não tem vereador, né? Deputado, eles votaram uma lei proibindo o uso do serviço táxi, Uber, em Brasília. E o governador foi lá e não sancionou, ele vetou aquela decisão da Câmara. Por quê? Porque também proibir um serviço é um absurdo, ele se mantém na clandestinidade. Cada brasileiro tem o direito de escolher o que quer, agora ele tem que oficializar. Exatamente. E aí, assim como os taxistas pagam impostos e tudo, esses motoristas também têm que fazer a mesma coisa. Então a grande polêmica, exatamente, a grande polêmica é não ter uma regulamentação, não ter uma legislação hoje que estabeleça o que fazer, registrar, cadastrar, pagar um imposto, né? Ter uma concorrência um tanto quanto igualitária real, né? Aos táxis que prestam um grande serviço, né? Mas que também não tem o direito de bater em motorista de Uber. Então, mesmo porque isso é crime, né? Isso, é uma agressão, quer dizer, tem tudo isso, né? Mas é a ausência no Brasil do político, do poder público, pensando na frente e organizando isso para que isso possa ser efetivamente discutido entre a população. A Câmara de São Paulo tem feito isso, alguns vereadores, 3 ou 4 estão tomando a iniciativa de chamar essa discussão de uma forma mais séria, profissional. Isso, então, é uma tendência de que a Câmara apresente alguma coisa mais organizada. Por enquanto, nada. Né? Mas sabe que eu vou te dizer uma coisa? Outro dia eu peguei um táxi e a gente estava conversando com um taxista. E a gente perguntou, você é contra os carros do Uber? Ele falou, eu não. Sabe por quê? Porque eu acho que tem público para todo mundo. Ele falou, quem pega o meu táxi no ponto não vai atrás do Uber. Quem vai atrás do Uber não vai pegar o táxi no meu ponto. Então ele falou assim, falta regulamentar para as coisas ficarem de uma forma correta, mas um não interfere no trabalho do outro. E, gente, essa é uma verdade. É isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. Até a oportunidade desse taxista, eventualmente, um dia prestar serviços como motorista de Uber também. Tem que ter essa liberdade de escolha. É que outra coisa, a gente sabe que não é fácil também para um taxista conseguir uma vaga num ponto. E aí a gente entra na outra celeuma e tudo mais, o quanto que eles têm que pagar, porcentagem, e um sai, o outro compra. Olha, é uma balbúrdia só. Verdade. Então eu acho que a gente está precisando, gente, pegar esse país, bater no liquidificador e começar do zero. Seria bom. Não é verdade? Seria bom. É fazer a coisa certa. Tem que votar? Então eles têm que votar, sim ou não, dar um prazo e começa a eliminar as pessoas que não estão ali trabalhando com guarda. Isso, exatamente, isso mesmo. Estão sendo pagas para quê? É isso mesmo. Não é para brisar? Então tem que trabalhar. É isso mesmo. Não é? É isso aí. Precisa sacudir, viu? Precisa sacudir, gente. Quem vai sacudir somos nós brasileiros, não é ninguém mais, ninguém menos. A gente tem que se mexer e exigir que eles façam simplesmente aquilo que são pagos para fazer. Não é? Corretíssimo. Quem quiser saber um pouco mais do teu trabalho, como que a gente acha mais informações? No site marcoitem.com.br. marcoitem.com.br, acesse lá. Daqui 15 dias, Marco Item está com a gente e a gente continua tirando suas dúvidas. Pode mandar suas perguntas, viu? Sempre nossa prestação de serviço, pode gravar com o seu celular, pode mandar pergunta escrita. O importante é que você participe. A gente tem esses quadros aqui justamente para isso. A gente quer que a população brasileira veja, primeiro, no Mulheres o que ele sempre foi, uma grande oportunidade para você sair de uma situação difícil. Então, aprender a fazer receitas, transformar em dinheiro, aprender um pouco mais sobre política, o que acontece no nosso país, qual a nossa culpa, aprender os seus direitos e os seus deveres. É voltar com a educação moral e cívica que também já tiraram das escolas, né? Um abraço. Beijo. Obrigada, viu? Um abraço, obrigado.